Olá! Hoje vamos mergulhar na história de uma cidade em Minas Gerais que tem uma origem, no mínimo, surpreendente. Um lugar onde bem-estar, história e natureza se encontram de um jeito que ninguém espera. Parece coisa de filme, não é? Mas e se eu te disser que essa pergunta tem uma resposta muito real, bem aqui, no coração do Brasil? Pois é, a resposta é essa: Araxá. As famosas águas termais de lá não brotam de uma fonte qualquer, não. Elas são, literalmente, a herança de um vulcão que já se acalmou há milhões de anos. É a geologia ancestral trabalhando a nosso favor hoje em dia. Então se preparem, porque a viagem é completa. A gente vai começar lá no fundo com o legado vulcânico, subir para a superfície com as águas curativas, viajar no tempo com a história local, se deliciar com os sabores de lá e, para fechar, respirar o ar puro da aventura. Vamos nessa? Ok, vamos começar pelo começo, ou melhor, pelo chão. Para entender Araxá, é preciso saber onde se está pisando. A cidade inteira foi construída sobre a cratera de um vulcão extinto. E isso não é só um detalhe curioso, é a fonte de tudo que faz Araxá ser o que é. E é em cima dessa base geológica tão única, claro, floresceu uma comunidade. Hoje, Araxá tem pouco mais de 107 mil habitantes, gente que aprendeu a viver em total sintonia com essa herança da natureza, transformando a cidade num lugar próspero e super acolhedor. Agora, vamos ver como essa herança vulcânica aparece no dia a dia. Bom, a gente chega no coração de Araxá, o seu maior atrativo, sem dúvida nenhuma, são as águas termais, famosas no mundo inteiro. O epicentro de tudo isso é o complexo do Barreiro. É lá que fica o icônico Grande Hotel e as Termas de Araxá, inaugurados lá em 1944. E olha, aquilo não é só um spa, é praticamente um monumento ao bem-estar, todo construído para aproveitar ao máximo o poder de cura que vem da terra. E a experiência por lá vai muito além de um simples mergulho. A gente está falando de tratamentos com a famosa lama negra, riquíssima em minerais, banhos de pérola que relaxam de verdade e, claro, as duas fontes que são lendárias. A fonte Dona Beja, com suas águas radioativas, e a Andrade Júnior, com águas sulfurosas. Cada uma tem seu superpoder terapêutico. Mas nem só de spa vive Araxá. A cidade tem uma história super profunda, cheia de camadas, que foi moldando a cultura local ao longo dos séculos. Olha só essa linha do tempo, que resume bem a evolução. A cidade surgiu no fim do século XVIII, vira oficialmente cidade em 1865, e aí, em 1944, vem o grande boom do turismo de saúde com o Grande Hotel. Anos depois, na década de 50, a descoberta de nióbio muda a economia de novo. E não dá para falar da história de Araxá sem falar da sua maior lenda, Dona Beja. Uma figura poderosíssima do século XIX, cuja beleza era famosa. E o segredo, diziam, vinha direto das águas mágicas da região. E o mais fascinante é que essa história não ficou só nos livros, não. A lenda está viva e acessível para todo mundo na fonte Dona Beja. É um lugar real que se pode visitar e sentir na pele o poder daquelas mesmas águas que a imortalizaram. E essa tabela aqui ilustra perfeitamente a transformação da cidade. Lá no século XIX, a economia era basicamente de subsistência. Hoje é outra realidade. Araxá é movida pelo turismo, pelo bem-estar, pela mineração de alta tecnologia como o nióbio e por uma gastronomia de primeira. E por falar em gastronomia, vamos para a parte mais saborosa da identidade de Araxá. A culinária de lá é rica e reconhecida internacionalmente, viu? A experiência gastronômica de Araxá pode ser resumida em 3 pilares, quase uma santíssima trindade. Os queijos, que vivem ganhando prêmios pelo mundo, a cachaça artesanal, feita com muita tradição, e os doces caseiros, que são a pura alma da cozinha mineira. E para quem busca a experiência autêntica, tem nomes que não dá para esquecer. Anota aí: o queijo Araxá do Sítio Real, a cachaça Segredo de Araxá e os doces da Joaninha. Provar esses produtos é provar a alma da região. E a experiência não para só na degustação. Existe um novo circuito de turismo rural que leva as pessoas para dentro das fazendas para ver de perto como são feitos esses queijos, cafés e cachaças. É uma conexão direta com os produtores e com a tradição local. Bom,
Já relaxamos, já comemos bem, mas e a aventura? Pois é, Araxá tem esse outro lado também, um verdadeiro paraíso para quem ama a natureza e um pouco de adrenalina. Tem o horizonte perdido lá no topo da Serra da Bocaina, com uma vista de tirar o fôlego, que é ponto de encontro para voo livre. A geografia da região também é perfeita para escalada e rapel. E como se não bastasse, Araxá ainda é uma das principais portas de entrada para o gigantesco Parque Nacional da Serra da Canastra. No final das contas, a magia de Araxá é justamente essa capacidade de unir mundos diferentes. Não é só um destino, é uma experiência completa. É onde o bem-estar das águas termais encontra a riqueza da história e onde os sabores premiados se juntam com a adrenalina da natureza. Araxá nos deixa com essa reflexão poderosa. Um lugar pode sim curar, alimentar e inspirar tudo ao mesmo tempo. Nascida do fogo de um vulcão, hoje ela oferece a tranquilidade das suas águas. Uma cidade que prova que as forças mais antigas e brutas da Terra podem criar os destinos mais rejuvenescedores que existem.